pizza na Toscana, como vocês já sabem, mas no vídeo de hoje a gente vai responder, eu e o Murilo, algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, comparando as duas regiões, Piemonte e Toscana, mais precisamente Pinerolo e Pisa. Bora lá? Pessoal, eu sou Lau. E eu sou o Murilo. E no vídeo de hoje, como vocês viram antes da vinheta, a gente vai trazer algumas comparações entre Pinerolo e Pisa, que é a cidade que estamos morando atualmente, regiões, o Piemonte e a Toscana. Vamos abordar vários temas e responder algumas perguntas que me enviaram lá no Instagram, @laura.l. Então, já me segue para não perder nenhum conteúdo da vida diária, porque aqui no YouTube é toda semana, mas lá é todo dia. Pinerolo é uma cidade pequena, tem aproximadamente 30 mil habitantes. É uma cidade mais rural, ela está em volta ali numa região que tem mais agricultores e tudo, tem uma feira super bacana para comprar ali seus legumes e tal, mas é uma cidade pequena. Ponto ali de Pinerolo seria Torino, que fica exato. 40 minutos de trem, tá? Então, Exatamente. Pinerolo seria a cidade maiorzinha das cidades em volta, das cidades da região. Isso. E se você quiser uma cidade maior para ter mais infraestrutura, enfim, de uma cidade grande, seria Torino, que fica 40 minutos de trem. Uma comparação rapidamente introdutória, a gente está em Pisa hoje, é uma cidade maior, tem 90 mil habitantes mais ou menos, é uma cidade muito mais jovem, no sentido da média da idade das pessoas mesmo, muito mais viva, os bares são sempre cheios, óbvio, a gente está agora no período, chegou aqui no período de primavera-verão, então normalmente ele é mais movimentado mesmo. Aqui é uma cidade universitária, exatamente, muito turística, né? É muito turística, temos a torre aqui, então Pinerolo, por exemplo, tem a sua história, porém Pisa é um ponto que mundialmente é conhecida, a torre de Pisa. Né? O primeiro tema que a gente vai trazer para vocês é sobre o aluguel, que eu acho que é o primeiro tema que a gente tem que pensar é quando você vai morar na cidade. Então vamos começar sempre falando de Pinerolo, que era a cidade que a gente estava, e depois seguimos para onde estamos hoje, Pisa. De valores, vamos começar... Valores em geral, assim, né? Pinerolo tinha um preço bem mais acessível em comparação a Pisa, tá? Porque é uma cidade muito menor. Vou dizer mais ou menos aí, talvez uns 30, 40% mais barato, com base na nossa experiência e o que era exigente para nós, tá? Se você não viu ainda, veja o nosso vídeo que a gente tem aqui. Custo de vida em Pinerolo que a gente fez, mas o nosso aluguel lá em Pinerolo do apartamento reestruturado, novinho, muito gostoso, acho que tinha 70 metros quadrados, se eu não me engano, tudo reestruturado, ar-condicionado e tal, e tal, e tal. A gente gastava 530 de aluguel e 120 de condomínio e despesas, que incluía também o custo de aquecimento. São 650. Um parênteses, esse valor 650, né? 650 é até um pouco acima do que a gente encontra hoje em Pinerolo. Porque se você quiser encontrar valores menores de aluguel, tem, porque a gente teve essa procura pra sua mãe, né? Exato, a minha mãe alugou logo esse ano agora, Em Pinerolo, então existe apartamentos com valores menores. A gente até tava pagando um valor... Valor considerado caro ali, mas a gente escolheu por comodidade, a qualidade do apartamento e tal, e aí vai de cada realidade, de cada família, de cada pessoa. Essa era a nossa realidade, enfim, a gente pagou esse valor. E vai março até julho, vamos dizer, é a melhor janela que você vai ter de transferência, tá? Para apartamentos, vai chegar muito apartamento novo, tudo, então fica essa dica. E falando um pouco agora também de opções. Pinerolo, por ser ela não tem muitas opções, mas entrava ali uns apartamentos legais, algumas opções sim, por mais era uma cidade de 35 mil habitantes. Então assim, a demanda não era todo dia entrando apartamento novo, isso tem que se considerar, não tem tanta demanda, não tem tanta opção. Mas existem sim opções e por um preço mais acessível. Torino, que a gente ainda falando de Piemonte, a gente morou em Pinerolo, mas passamos uma temporada ali curta em Torino para procurar apartamento. E o que eu posso dizer, apartamento é mais caro lá mesmo, porque é uma cidade de muitos 700 mil habitantes, mais ou menos, 700 mil mais ou menos. Também universitária, ela é muito mais estruturada, então tem muita concorrência. Muita. Isso incentiva bastante. Você tem que estar lá, você tem que ir na imobiliária, que seria melhor do que ligar, porque eles já desligam o telefone para não atender, porque é de muita gente procurando. Então, a procura é muito alta e valores ali bem mais caros do que Pinerolo. Uma comparação bem simples assim. Por exemplo, o valor que a gente pagava, eu acho que pode se dizer, se encontra um monolocal. Um monolocal lá em Torino, exato. Um monolocal, um monolocal, exato. 630 a gente tinha um trilocale, você vai conseguir um monolocal em Torino. Um apartamento como o nosso ali, talvez você pagaria na faixa. Talvez você pagaria ali em Torino 850 mais ou menos com condomínio. E lá eu percebi que isso é um modo geral de italianos, que isso a gente já notou,
Mas como a procura lá é muito, eles sabem que vão alugar. Sabe aquela coisa assim, que você põe seu apartamento, eles sabem que vão alugar. Então, as exigências são maiores. Sim, de tipo, é verdade. Talvez ter um contrato indeterminado, você ser funcionário você público, ganha, quanto exato. você ganha. Então, eles colocam mais barreiras porque eles sabem que vão alugar aquele apartamento de qualquer jeito. Então, ali tinha mais barreiras do que a gente encontrou em Pinerolo. Pisa, né? Agora pra Pisa. O que a gente sentiu? A gente teve uma missão um pouco difícil, como foi o nosso caso, né? A gente tentou alugar antes de vir para Pisa. Então, a gente estava indo em Pinerolo. Eles também não entendem bem esse conceito. A gente recebeu esses feedbacks, assim, né? Nossa, mas você tá vindo de Torino pra cá, como assim? Que mudança é essa? Que aconteceu e tal? Já era uma barreira. Tipo assim, pô, você tá me ligando por telefone, você não tá aqui e tal. Tinha gente que falava assim, não, só vou te atender quando você estiver aqui pessoalmente. O reitor que tava falando, não, pega um avião, vem aqui e vê presencialmente. Tipo assim, pra ver o apartamento. Nem proposta era. Então, porque assim, a gente falou, não, a gente pode ver por vídeo. Não tem problema pra gente. Se você tá mostrando as fotos e as fotos são correspondentes ao que a gente encontraria, pra gente tá tudo certo. Aqui foi uma coisa que a gente sentiu bastante questão do preconceito mesmo e tal. Assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no telefone, assim, real, tá? A gente ligou para várias pessoas e várias pessoas diziam, ah, não, mas eu vejo no seu acento, né, que seria o seu sotaque, que você não é italiano e tal, de onde você é. Eu tinha que explicar. Então isso era no comum. Até um momento que foi um pouco ofensivo até a forma como a pessoa falou, do tipo assim, ah, você é, não sei, de algum país em específico, porque nós não queremos alugar para imigrantes africanos ou imigrantes da América Latina, sei lá, latinos, enfim, uma coisa do tipo. Ela falou isso pra mim no telefone, assim, na maior naturalidade. Sentiu isso, a primeira vez que a gente sentiu uma coisa, assim, muito aberta, assim, né, nessa questão desse preconceito descarado. Aqui também eu acredito que esteja mais ou menos pau a pau com Torino, no sentido de entrar... competição, não, Torino entra mais apartamento do que aqui. Sim. Porém, a competição aqui é igual Torino. Então, entrou, tem que ligar, tem que agendar. Porque se você demorar pra pensar ali, já perdeu a oportunidade. Mas o que a gente sente aqui é que a maioria dos apartamentos que entram nos sites de imóveis são para universitários. Então, eles preferem ter um apartamento grande assim, dividir em quartos e alugar quartos, porque eles cobram ali os 400 euros, 450 euros de quarto, pra eles é muito mais conveniente. Ele ganha muito mais dinheiro, exato. O preço aqui é mais ou menos igual ao Torino. Menos opções, porque Pisa é menor que Torino. Exato. Então, é uma cidade de 90 mil contra Torino, que tem os 700 mil. 700 mil. Mas as peças que são cidades que a gente já morou, então eu também acho ponto pra Pinerolo. Ponto pra Pinerolo nesse sentido. Bora pro próximo tema? Custo de vida. De alimentação, eu acho que, assim, eu sinto que será uns Acho que 20% aumentou, mais sim, caro, com 25% mais caro o custo de alimentação em geral. Porque a gente gastava 50 por semana lá em Pinerolo, aqui a gente gasta mais ou menos 65, 70. Então, vamos falar, 70 seria mais ou menos 10, 20, um pouquinho mais, uns 25%, um pouco mais, isso aí mesmo. Mais questões 65. de contas da casa. Que não, tinha um padrão ali da Itália, normalmente, ó, vai depender... Conta da casa vai entrar naquele, eu acho que a Laura fez um vídeo a respeito desse tema, que é os tipos de fornecedores que tem e tal. Tem um vídeo seu... Na verdade, não tá no vídeo, tá no meu e-book. Se isso. você pretende morar aqui na Itália, recomeçar a vida aqui na Itália, como a gente fez, tem meu e-book que fala assim... Tudo que a gente é descobriu, essencial. O link tá aqui na descrição pra você comprar esse book e já vir pra Itália, sabendo tudo que você vai encontrar. Mas falando assim de custo de vida, eu acredito que, obviamente, como é uma cidade turística... bares, assim, a Perol, tal, pra você sair pra beber. Não achei que mais caro, talvez uns 2 euros mais caro. Sabe o que eu acho? É que eu acho que são cidades... Porque Pisa é maior, então aqui tem muito mais bar, tem muito mais concorrente, tem muito mais opção. Por exemplo, em Pinerolo a gente tinha ali uns 4, 5 barzinhos, então não tinha tantas opções pra você procurar e fazer uma análise de preço, por exemplo. Aqui a gente consegue já, mas tem esses detalhinhos de uma cidade pequena que vai ter poucas opções. Exato. E Pisa, que é uma cidade maior, tem mais opções. Cidade pequena sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar. É isso. Então 2-0. Pinerolo. Supermercado. Supermercado / infraestrutura da cidade. Vamos fazer esses dois juntos aqui. Porque tá tudo meio... Todos os assuntos meio, né? São meio correlacionados. Os mercados aqui que vale a pena fazer compra, eles são distantes. Então a gente vai fazer compra no Carrefour. Ele é praticamente na divisa de Pisa com a outra... San Giuliano Terme, que é outra comuna aqui do lado. Então ele é na extremidade. Uma cidade de 90 mil habitantes, e aqui na Itália, como os prédios são baixos, elas são bem espalhadas, né? As cidades são bem espalhadonas, assim, horizontais. Então você... Porque a gente ia... Só um parênteses, porque nesse caso, como falou, os melhores supermercados vão estar mais afastados, são maiores, porque nos centros históricos, aqui no miolo da cidade, tem supermercado, mas são os... Não, cities, aí é muito mais sabe caro. Sabe aqueles pequenininhos? Que então, tipo assim...
Não é pra você fazer uma compra semanal exato, mensal. comprar uma coisinha. Não, você pode fazer o que você quiser. Mas assim, o que acontece? Eu não recomendaria você Porque comprar o são mais mesmo caros. produto por, sei lá, às vezes 30% mais barato. Não valeria a pena. Em termos de infraestrutura, aqui a gente tem o trem de Pisa, que te leva para várias regiões. E nós temos, exatamente, o aeroporto na cidade. Na cidade. Se Isso vocês estão me acompanhando lá no Instagram, que vocês sabem, teve os outros vídeos, é literalmente dentro da cidade. Então isso pra gente é um... Não, é fantástico, porque a gente já foi algumas vezes ali pra Barcelona e o voo sai daqui de Pisa. E quando a gente tava em Pinerolo, a gente pegava Pinerolo, Torino, aeroporto. Exato. Então tem esse ponto, assim, facilita muito e fica mais barato, porque você pode ir andando, ou pegar um patinete, ou enfim, de ônibus tem também como chegar lá. Então fica super econômico e rápido, e é confortável você chegar de viagem ou ir de viajar na sua cidade. Um segundo ponto, já que a gente tá falando de transporte, cidades menores na Itália, transporte público é complicado, gente. Tem o trem, ele vai ter todos os dias, mas, por exemplo, de sábado e domingo até aqui também. Diminui os horários, ônibus, domingo às vezes não funciona, não tem transporte na cidade, então isso é uma outra coisa que você tem que considerar, igual, por exemplo, táxi. Táxi não é igual... Não tem Uber não, viu? Uber não existe, mas Uber tem só em táxi. cidade grande, Milão, talvez, Roma. E táxi em cidade pequena é aquela coisa que você tem que ligar, agendar antes, antes, avisar, não é bastante. tipo, tô no meio da rua, preciso ligar, não existe isso. Então, questão de transporte é uma coisa que tem que considerar, exato, tem que considerar isso. Além do que infraestrutura, falando de cidade, agora, por exemplo, aqui a gente tem aquele que eu faço um aluguel de bicicleta na cidade, porque eu vou pro trabalho e volto de bicicleta. Então você paga 2 euros por mês, é uma coisa mais ou menos desse tipo. Ai, gente, perdão. E cheio de perdão. Então 2 euros por mês, mais ou menos você paga, e eu vou de bicicleta, vou e volto. Tem os pontos específicos que você deixa na cidade e tal, você pode andar toda a cidade, inclusive ir até Marília de Pisa, que é a praia aqui perto. Além disso, tem a praia pertíssimo também de Pisa. A gente de ônibus demora acho que meia hora. Pra quem não sabe, Marina de Pisa é um bairro de Pisa. A gente não tem a praia olhando agora, tem que andar 20 minutos de ônibus, mas Pisa tem praia. Então isso é um ponto também. Isso é um ponto legal, se você gosta de praia, isso é um ponto positivo. Um hospital fantástico, tá? Numa cidade de 30 mil, mas não são todas as cidades de 30 mil que tem o seu próprio hospital, como tinha Pinerolo. Porém, deixa eu só fazer um parênteses, cidades de 30 mil na Itália são completamente diferentes de cidades de 30 mil no Brasil. Aqui, cidades de 30 mil, como a gente morou, não compare cidades de 30 mil do Brasil com da Itália. Exato. Mas assim, aqui tem o Hospital Pinerolo, era ótimo para a realidade de Pinerolo, era muito bom mesmo, porém aqui tem um dos maiores da Europa e eles estão reformando agora tal para ser um hospital universitário, referência e tal. Porém, não usamos. Nunca usamos, né? Graças a Deus, mas assim, Pinerolo já precisamos e foi tudo super ótimo, bacana e funciona perfeitamente. Mas eu acho que de infraestrutura eu daria o ponto para Pisa nesse caso, porque tem a questão, tem mais opções de linha de trem, e Pinerolo, para qualquer lugar que você for querer, você tem que ir para Torino e às vezes descer. Então você tem que pensar, é obrigatório fazer esse trajeto. O aeroporto, tem a praia, tal, então em termos de infraestrutura, tem hospital, tem muitos restaurantes e bares. Muito restaurante, muito bar. Em geral, assim, é muito bem servido. Eu acho que é Pisa, né? A infraestrutura daria que é Pisa. 2 anos. Mas calma, independente se é Pisa, se é Torino, se é Pinerolo, qualquer lugar da Itália, eu sei que você precisa transferir dinheiro para o Brasil, seja para dar presente para alguém, pagar alguma conta que você deixou lá no Brasil, pagar fatura de cartão. Aqui, ó, só uma curiosidade, aqui não tem Pix. Porém, esse problema foi solucionado com a SendWave, que é uma plataforma de transferências muito fácil, segura, prática. Ao utilizar a SendWave e transferir dinheiro em euro para real, cria a sua conta, coloca o seu cartão daqui da Europa, da Itália, da Espanha. Você vai registrar o seu cartão e transferir a quantidade que você quiser para uma conta, uma chave Pix lá do Brasil. Pode ser você mesmo, pode ser sua mãe, sua vizinha, enfim, quem que você quiser. É super fácil, rápido, prático, seguro, não tem erro. A SendWave é a melhor opção para você transferir dinheiro de euro para real. O melhor, o meu cupom LAUPONTELLI na sua primeira transferência você tem 15 euros. Use o meu cupom LAUPONTELLI para você conseguir 15 euros na sua primeira transferência e transferir euros para real. Falar sobre o mercado de trabalho, que também é um dos pontos super importantes se você tá vindo pra Itália. E aí, assim, se você quer chegar e trabalhar direto na sua área, às vezes vai demorar um pouco mais de tempo. Se você estiver aberto no começo, a pegar um trabalho um pouco fora do seu setor, às vezes um trabalho mais manual e tal, que não exige nenhuma graduação, né, especialização e tal, você vai encontrar. A gente andava lá no centro da cidade e encontrava várias vezes. Porém, não acho muitas opções. Não,
Para a cidade de 30 mil tem trabalho, né? Você vai trabalhar na caixa de supermercado, você vai trabalhar às vezes de barista, vai fazer um freelance, que seria, sei lá, vai trabalhar 2, 3 vezes na semana ou no bar e tal. Eu acho de Pinerolo, assim, que a gente via, as opções, maiores opções e melhores opções, dependiam de carro. Isso. Eram na região, não era em Pinerolo em si. São muitos trabalhos de fábrica. Por exemplo, ali no Piemonte tem muita questão de fábricas, tem magazines, parte né? Que são de magazines, são centros logísticos, né? Centros logísticos. Então, esse tipo de trabalho tem, e exige porém, carro. exige carro. Falando em Torino é uma cidade muito maior, então tem sim opção, vai estar aberto ao que você tá a fim de encarar. Aí ali já é legal porque já tem grandes companhias. Eu trabalhava na Century lá e tem prédios comerciais, então você já tem outras empresas mais grandes, que é mais especializado, exato. Então ali você vai ter muitas opções de trabalho mais do que em Pinerolo. Agora Pisa, que é onde a gente está agora nesse momento. Muitas opções. Tem Falo muitas até por opções. Mim, a Laura achou um trabalho, sei lá, em uma semana. Eu achei no primeiro mês, tirei foto de um e-mail que encontrei na rua, escrevi, 2 dias depois a moça já entrevistou comigo e eu já fui contratada. Então assim, tem porquê. A estação do ano que a gente chegou. Exato, tem isso também. A mais. Claro. Mais trabalhos temporários, assim, né? 2, é uma cidade turística, então trabalhos, por exemplo, na área da restaurante sempre vai precisar, porque, como a gente falou, é um turismo anual, não é só um turismo de verão, turismo de inverno. Pisa tem turismo o ano inteiro, então esse tipo de trabalho sempre vai ter oferta. E aqui também tem a universidade que tá começando um polo. A cidade está crescendo, isso é um ponto para ser considerado, porque na Itália tem cidades que estão diminuindo de pessoas e não está tendo muito investimento. Você tem que pensar isso. Pisa já é um pouco ao contrário. Por ser uma cidade jovem, a universidade é uma referência internacional, o hospital é uma referência internacional. Então se você é da área de saúde também. Se você é da área de saúde, o hospital é bem grande. Aqui vai ser bacana pra caramba. É uma cidade que está crescendo, eles estão investindo, eles estão querendo expandir isso. Então isso é bem legal, você levar em consideração se você quer uma cidade para pensar em longo prazo, tá? Exato. Eu acho que em questão de trabalho... Mas vamos pensando em trabalhos mais simples, eu acredito que a Toscana, de um modo geral, vai ser o foco em trabalhos de turismo. É um ponto que o mercado de trabalho vai pra Pisa. Falando de estudo, se você é uma pessoa que tá querendo vir estudar faculdade, estudar aqui na Itália, estudo, se é melhor em Torino ou Pisa. Vamos começar falando de Torino. Em Torino a gente tem a Universidade de Torino e o Politécnico de Torino. Né? Tem outras opções, óbvio, mas esses dois são bem fortes. Sim. A gente não tem muito assim que falar porque a gente nunca estudou aqui, porém eu vejo muita gente falando de Politécnico lá, a parte de medicina e engenharia. Mas o que a gente viu de Torino é uma cidade grande, ao mesmo tempo que tem as universidades. Então, assim, o clima mais universitário você vai encontrar em Pisa, pelo que a gente entende. Por quê? De 90 mil, sei lá quantos milhares são todos estudantes. Então, a grande percentual da cidade é estudantil aqui em Pisa. Se formar e já ir logo para um trabalho, achar outras oportunidades, Torino talvez seria melhor. Você tá no norte. Exato, você tá no norte, está próximo ali também. E próprio Torino tem as empresas ali para você trabalhar depois. Pisa já, ao contrário, você vai ter estudos bons, a qualidade é boa, a vida universitária, eu acho que ela é mais aconchegante, sabe? Uma cidade do interior universitária, às vezes de Minas Gerais, aí do Brasil, uma coisa do sentido, assim, uma cidade pequena. Tem 3 universidades fortes, a Unipisa, que é a Universidade de Pisa, Santana e a Escola Superior e Normale. Essas 3, gente, é campus espalhado por toda a Pisa, então assim, ela é basicamente para estudantes. Então pensando nesse estilo de vida de estudantes, eu diria que Pisa é mais legal. Porém, questões de trabalho... Eu diria Torino. Se você está pensando, vou me formar e já gostaria de ir para já começar a trabalhar no mercado de trabalho, sem ter que mudar, porque o que você pode fazer também é fazer a faculdade e já ir para um trabalho seria Torino em vez de ficar em Pisa. Pensando no norte, porque você aí se abraça também Milão, essas regiões ali. Eu não vou vamos votar porque a gente não é estudante, a gente só trouxe nossa visão sobre essas duas cidades, porém, questão de estudos, as duas cidades têm opções universitárias, as duas cidades também têm bolsas e oportunidades para estudantes internacionais. Então, fica aberto, as duas regiões são ótimas, enfim. É isso. É nosso que a gente vem pra falar de estudos. Chegando quase no final, então se você tá gostando do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seus comentários o que você tá achando, se você é mais pro lado Pinerolo, Piemonte, Pisa, Toscana, comenta aqui, seu like, se inscreve no canal, porque todo sábado tem vídeo novo. Vida social. E Pinerolo é uma cidade, por ser pequena, a gente também não é muito de sair, tem isso também, né? A gente não é o casal que fica saindo em bar e tal, não sei o que, a gente não é desse tipo de estilo de vida. Ali a gente sentiu um pouco de dificuldade pra criar alguns relacionamentos. Eu acho assim, pensando em vida social, não só de socialmente.
de coisas para fazer. Ah, no não, é sentido. isso, é. Pinerolo não tinha tanta opção. Não. Tinha uns restaurantes. Tinha bastante evento no Primavera-Verão, a cidade faz bastante evento, é uma cidade super aconchegante e tal, mas é um aquela estilo coisa, de né? vida mais pacato, Isso. tá? O que é um pacato? Você vai sair pra jantar ali, talvez na sexta-feira, 9 horas, 10 horas, vai ficar às vezes só alguns poucos jovenzinhos ali, acabou, não tem muita coisa pra fazer. Então, Exato. se você curte isso, top, vai ser muito bom. O que a gente amava ali era que a cidade era muito próxima das próxima de montanhas, montanha. então fazia um monte de trek, isso era fantástico. Mas a vida social eu acho que era É bem limitada. É bem limitada. Tem É. que considerar que é uma cidade de 30 mil habitantes. É. É o interior daquela região ali, então são pessoas mais fechadas, né? E tudo mais. Eu acho que é isso, é que bem eu tenho pra limitado. dizer. Mas Torino, por exemplo, já que a gente tá falando de Piemonte, mas Torino é uma cidade grande, então tem muito mais opções de barzinhos, restaurantes, shows, eventos, coisas pra fazer, aí enfim. eventos de arte, aí tem muita Então aí quando coisa. você pensa nesse estilo, vida social, sim, vai pra Torino, Pinerolo peca Bem fraco, nesse tá. sentido. A gente já a gente já vê que é completamente diferente nesse sentido em comparação a Pinerolo. A vida social, sei lá, em comparação é 300% melhor, não tem nem como, sei lá, muito melhor mesmo. É. Tem muitos bares, os bares estão sempre cheios, traz vida, sabe? Você Traz vai vida. andar à noite, os bares super iluminados, aconchegante, não é também uma vibe assim, vamos dizer, todo beber, aquela loucura, tal, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Tem vida, as pessoas estão ali, casais, famílias, amigos e tal, estão confraternizando, os bares estão cheios, os restaurantes estão cheios, gente na rua caminhando, andando, comendo doce, comendo não sei o que e tal. Você tem uma vida ali, as pessoas circulam e tal, então você tem mais chance de fazer Tem a rua de comércio, então você anda pra Tem a ver rua de loja, comércio, não que é sei, grande. que é grande. É. Então eu Eu acho que a vida social aqui de Pisa é muito melhor, assim, absurdamente melhor do que... Porém, agora a gente vai entrar num 3 detalhe, a 2, né? 3-2 é em Pisa, Pisa. exato. A diferença dos cidadãos do norte pro do centro, que é onde a gente tá aqui, né? No centro aqui de Pisa. Não, Centro da Itália, desculpa, em Pisa, é. Bom, a gente sentiu uma diferença considerável, né? Eu acho que do tipo de tratamento. Eu acho assim, ó. Eu achei eles mais, aqui em Pisa, eu achei eles Mais bruto, né? bruto. É. Rude, assim, tipo assim, foda-se. É. Já esbarra mais do que Pinerolo. Sim. Porque eles têm eles como barrar na gente. É. Isso, italianos, Todo tá, mundo, gente? entre eles também esbarram. Eles vão né? andando, enfim. Tá na frente Eu e achei que embaixo. aqui tinha mais isso. Porém, passando essa Primeiras semana semanas, e a gente começando a reparar, né, no As meio experiências que que a a gente gente teve, em tá, restaurante, atendimento e tal. são mais simpáticos. Mas muito mais simpáticos, Aqui né? em Pisa. Mas o sentimento que eu tenho é que as pessoas aqui são muito mais... Não se compara ainda com a nossa generosidade ou a gentileza A que gente tem no tá falando de Brasil. italianos, é. Mas em italianos, comparação ao ranking próprio da Itália, e eu acho que isso é natural quando as pessoas falam, quanto mais pro sul você vai, mais gentil, ou não só gentil, mas mais Gentil, simpáticas, mais alegres e abertos tal, e ali. abertos. Aqui eu senti realmente isso. Nos lugares que a gente Isso foi, que a gente em restaurantes e tal, restaurantes, as pessoas foram super simpáticas com a gente. super. Conversavam, puxavam um papo com a gente. Porque às vezes gosta de conversar ali. Aí eles falam, mesmo. E a gente aqui... pergunta coisa cultural, a gente quer saber da cidade. aí eles falam, não, aqui mesmo o pessoal é muito mais aberto que Torino. Muitos falaram isso. E aí eles falam, o pessoal, é muito engraçado isso, porque cada região tem os seus estigmas, né? E aí eles falam que realmente o pessoal de Torino, desculpa, da região de Torino, diferente do Milão, que Milão o pessoal fala que é os Faria Limers, né? Que a gente tem em São Paulo. Muito engraçado isso, que não é que eles são fechados, eles são distantes. Essa é a palavra certa. A gente sentiu aqui que eles são muito mais abertos. simpáticos. Pisa ganha também, os pisanos aqui, o pessoal São do muito mais centro. simpáticos, São mais simpáticos no sentido porque eles estão um pouco mais abertos que os pineraleses ou as pessoas do Piemonte, que são mais distantes e fechadinhos. 4-2. Pisa ganha. Não é à toa que estamos aqui. Porém... Não é por isso. Não. E vai depender do seu estilo de vida, que não, você procura. Alertas, né? Né? Tudo mais. Primeiramente, é a nossa experiência. Entenda o seu estilo de vida, o que é bom pra você em específico, o que a cidade pode te oferecer. Porque senão vai dificultar muito a sua adaptação. Se a gente não fizesse trekking, aquelas caminhadas que a gente fazia em Pinerolo, a gente teria, sei lá, que ter surtado lá, porque a vida é muito pacata. Muito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses nossos pontos que a gente trouxe de Piemonte e Toscana, mais precisamente Pinerolo, que foi a última cidade que a gente estava, e Pisa, que é a nossa atual cidade. Então, comenta aqui que ponto é relevante pra você nesse sentido de mudança, o que você acha que deve pesar mais. É isso, gente. Te vejo no próximo sábado. Obrigada, Mu, pela participação. E a gente se vê. Tchau!